Salve, salve, queridos internautas. Estamos aqui em mais um Pais de Cast. Eu sou Bruno Manplin. Eu sou o Breno Floris e hoje estamos com Maria Angélica Xavier Fazolin, psicóloga e orientadora de pais e mães. Aqui. De novo, um segundo episódio. Mais um episódio com ela, graças a Deus, deu certo. Obrigado mais uma vez por vir. Eu que Fique agradeço. à vontade. E é mais um bate-papo, né? Nós não somos um canal de entrevistas, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre... Nós falamos já no outro episódio, nós vamos aprofundar um pouco mais na questão da superproteção, né? Nós partimos da subproteção, onde a criança ela era totalmente desprezada e ao longo do tempo, depois de 1908, onde a infância foi codificada, e nós evoluímos, chegamos a tal ponto que hoje muitos pais não permitem nada, querem viver tudo e blindar a criança de qualquer mínima frustração, não é isso? É isso que a gente tem visto ultimamente, né? Às vezes essa dificuldade até de deixar os filhos levarem uns tombinhos, né? Tem um episódio que o Breno fala que a filha dele ia subir na cama e ele já ajudava, não deixava nem ela tentar. Eu acho que umas 8, 9 vezes pode deixar tentar, não vai... Nada que, obviamente, né, nós estamos falando para muita gente, então tem que deixar claro que nós estamos falando de riscos calculados, de riscos controlados, que está ali que né, você não vai deixar dar um alfinete, uma agulha para a criança e rodar a roleta da sorte. Mas as mínimas frustrações são importantíssimas para a construção da criança, né? Sim, como a criança aprende a andar, né? Tá engatinhando, começa a dar os passinhos, leva uns tombinhos, para um pouquinho, volta de novo, anda com apoio, né? E cai, e levanta, e ela vai se fortalecendo. Se a gente pensar até na estrutura física, fortalecendo os músculos, né? A firmeza para andar, o equilíbrio. Então, a aprendizagem, ela envolve acertos, erros, as quedas, as dores, né? As frustrações, as conquistas, as realizações. E você tem notado, assim, muitos pais chegam com um caminhão de problemas e quando você vai fazer aquele raio-x, você percebe exatamente que a mãe ou o pai, na verdade, está tentando viver a vida da criança, a vida do filho, que muitas vezes nem é criança mais, né? Está lá com seus 15, 16, 17, e a mãe sofrendo porque você vê que o sofrimento dela, na verdade, ela está vivendo a vida do filho, não permitindo nada, a gente não permite muita coisa mais. E às vezes até pensando, né, assim, que o filho vai sofrer demais com uma determinada situação. Não vou dizer que não sofra, as dores da vida são doídas. É redundante falar, mas é mais ou menos por aí, aquilo que causa um sofrimento, uma dor, uma decepção, né? Mas ao mesmo tempo, superar uma dor, superar uma frustração, fortalece. Né? E quando a gente supera, a gente se sente vencedor de alguma maneira, né? Eu consegui. Tá, eu perdi aquilo, mas agora eu conquistei, eu quero outra coisa, eu vou atrás. Então a gente vai descobrindo que existem muitas possibilidades na vida. Né? Eu briguei com um amigo, eu pude fazer as pazes depois, né? Então eu superei um conflito. Então a gente vai se amadurecendo para a vida. E é desde pequenininho que isso acontece, até a vida adulta. É um momento, a dor dos filhos é um momento que os pais, as mães, né, assim, ficam de fora, não tem controle. Né? Quando um filho vai para a escola, o que eles vivenciam na escola, pertence a eles. E aí muitas vezes fica difícil para os pais, que querem interferir, que querem que o filho, o professor não deu uma boa nota, não deu uma chance, ou o colega falou de uma maneira, o filho ficou triste, chateado. Né? Então, às vezes, interferir na vida escolar, interferir nos relacionamentos, né, dificulta esse processo de aprendizagem e de fortalecimento para a vida. Eu estava vendo uma matéria que cresceu o índice de pais matriculando os filhos nas faculdades. É verdade. É isso, cara. Como que é? Um tempo atrás, quando os filhos entravam na faculdade, eles iam
fazer as próprias matrículas. Hoje os pais estão indo com os seus bebês De 18 anos. matriculá-los, conversar com o professor, querer conversar com o professor. Na realidade, eu acho que eu vi a mesma matéria. Conversar com os professores. Resolver os problemas dos filhos dentro da faculdade. Não é só a matrícula em si. Porque a matrícula é aquele momento de separação, de sair de casa. Geralmente os pais iam juntos, ficavam à distância. Vamos passar esse ponto. Agora eles vão mais à frente, vão tentar conversar com professores. Olha o grau de loucura que está acontecendo. Não é uma esquizofrenia social? É difícil, porque daí a gente ouve o que tem acontecido ultimamente. Agora você assustou, cara? Agora eu entendi, Você os assustou? pais participando de reunião Mas uma coisa pedagógica da faculdade. Mais ou menos, né? E o que a gente tem visto, isso falando de colegas também, isso na clínica, é que esses adolescentes aí, 17, 18, eles entram rápido na faculdade, mas não têm a maturidade. Então eles entram em pânico, têm crises de ansiedade, não sabem como resolver os problemas. Problemas assim, uma colega contando de um rapaz de 17, 18 anos, recém-entrado na faculdade, no bandejão da faculdade, não sabia o que comer e ligar para a mãe. Sabe, não sabia fazer o próprio prato de comida. Aí nós vamos num problema Né? muito grave lá Sim. atrás, né? Sim. Da mãe. Que foi? do pai. O que aconteceu nessa estrutura em particular, né? Assim, era uma mãe que super valorizou o estudo, esse filho não fazia nada além de estudar. O prato Nem o de próprio comida prato. vinha... Não, o prato de comida vinha pronto, porque ele tinha que estudar. De fato, estudou muito e entrou direto na faculdade pública, né? Assim, excelente faculdade, porém não tinha maturidade para isso. Porque não tinha viveu casca conflito. nenhuma, não pegou uma gripe na vida. Não se fortaleceu, não tinha resistência, Já calejou ali. imunidade, né? Eu fico pra ir pro constrangido mundo. de falar de um tema Né? vergonhoso. Eu estou falando de uma situação particular, mas é real. É real. Né, Se assim? chegou a você uma, imagina quantas não estão por aí. Pois é, e aí, a hora que chega na faculdade, realmente entra em pânico, porque a ansiedade que vem da falta de vivência. Né? Chegar a conhecer colegas novos, fazer amizade, se relacionar com os professores, resolver conflitos e morar sozinho. O que acontece? Muitas vezes... Não vai morar sozinho. Não, vai, mas sabe como? Rachando. Não, vai rachando e ao mesmo tempo assim, com marmitas de casa para passar quase que um mês no freezer, prontinho. Provavelmente... Do dia, né? Os dias da semana, etiquetinhas. Exatamente. Provavelmente Né? esse menino que estava no bandejão sem saber o que comer, lá no QG lá dos estudantes, República? na República, a cama dele estava desarrumada. Ou ele deixou louça pro Eu não pro sei próximo dizer essa lá. parte, Mas... mas Provavelmente. né, às vezes até faz tudo certinho. Mas não tem esse traquejo, que é a hora da espontaneidade. Então, né, bandejão de faculdade, assim, não é igual comida no fogão de casa. Onde a empregada Né, vem sim. e faz o que você pediu. Provavelmente a preocupação dele não era o que comer, né? Ele não sabia se ele gostava daquilo, se estava cozido, se O seu estava mal ovo, passado. o seu ovo cara. O que eu vou comer se eu não gosto das coisas que tem Isso, aqui? mãe, eu não. Sim. Puseram aqui o negócio, eu não gosto de como legume. E, cara, imagina, sabe o que chama de prof na faculdade? Tio? Como que é? Um cara desse. Porque. Não, é um choque, né? Porque principalmente nas universidades públicas, aí é um outro extremo. Né? Se conversando, não sei se você já tiver essa oportunidade de conversar com um docente de universidade pública, assim, eles dizem, ó, pressupõe-se que quem entrou é inteligente, porque é um vestibular difícil de muito e veio concorrido. de uma família bem. Não, tem outras pessoas não tão de posse assim, mas pressupõe-se que é inteligente. Então o que se faz? Você joga a matéria, eles se viram. Para quem teve tudo na mão. E falei agora. E agora? Tem que correr atrás, né? Agora não tem nem mais que ir na biblioteca. No meu tempo a gente ia na biblioteca buscar livro, né? Agora vai no Google, né? Vai lá e encontra as coisas. Mas é assim, não é um caminho facilitado, é um caminho suado, né? Assim, que é para formar bons profissionais, inclusive, que saibam ir pesquisar, procurar as coisas, ir atrás de dúvida, ir atrás dos veteranos para entender como é que aquele professor funciona,
né? Assim, então tem um traquejo que acaba sendo necessário, né? Então, poupar por demais os filhos no momento, na realidade, é mandar um filho para o mundo despreparado. E para a guerra com um chinelo e estilingue. Pois é, né? Então, e isso é que pede-se a proporção. Então, assim, se na escola, próximo, com professores conhecidos, que cuidam, né? Assim, um ambiente que não é totalmente controlado, vamos assim dizer, mas também é conhecido, sabe-se como funciona. Né? A gente for proteger demais, como que a gente vai formar esses adultos futuros? E agora mudaram a classificação, agora a adolescência vai ter 20 anos, 21. Sim, mas não importa o nome que se dê para isso. Então, não importa, mas se estão preocupados em chamar um homem de 20 anos, uma mulher de 20, 21 anos de adolescente, adulto é só a partir de 21, não está dizendo para a sociedade que, olha, falhamos, estamos mimando, estamos protegendo demais, realmente, porque como que conserta isso? Porque a impressão que dá é que já perdemos essa guerra aí. Esse moleque, esse cara de 20 anos está chegando na faculdade sem saber se portar no mundo. A questão é assim, quando você coloca muito conteúdo na escola e aposta muito no intelecto, que aí fica em desequilíbrio com o amadurecimento emocional, né? Assim, esses alunos eles estão entrando na faculdade com 17 anos de idade. Então, o que se cobra, né? O que está equivocado é o tempo. As escolas são academias. Na realidade, hoje em dia, o leque de profissões que tem é muito grande. Com 17 anos de idade, não tem maturidade até para uma escolha profissional. Então, o que tem ficado cada vez mais comum é fazer um segundo curso universitário. Né? Mais então, maduro, com mais mais conhecimento de si próprio e do mundo. Né? Com mais preparo daí para seguir adiante. A gente fazia antes uma faculdade, se especializava e se fortalecia dentro dessa profissão que escolheu. Hoje em dia não mais, né? Então tem que fazer muito mais coisas, mestrado, doutorado, um terceiro curso, segundo, terceiro, né? Uma especialização muito mais profunda e assim vai. Então, assim, aposta-se muito no intelecto, mas a questão é que fica em detrimento da vivência, da espontaneidade, né? Das experiências da vida, quer seja de relacionamentos, de namoro, de trabalho, né, dos cursos técnicos, né? Pergunta? Claro. O esquema de trabalho. Por que trabalho... Tudo bem, criança trabalhar eu acho errado, a criança tem que aproveitar. Mas eu acho que ela tem que ter, por exemplo, sei lá, funções dentro de casa. Funções dentro de casa que vão disciplinando ela. São colaborador também, né? Vamos dizer assim. Mas, por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que começou a trabalhar... Primeiro emprego dele depois da faculdade. Se formou e conseguiu emprego pelo estágio que ele fez. Isso. Né? A minha esposa começou a trabalhar com 12 anos de idade. Meu sogro começou a trabalhar com 7 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 15. Como é que você vê isso daí? O trabalho do adolescente, sabe? Criança e adolescente nessa idade, que agora com 21 anos é considerado adolescente ainda? Então, é difícil, porque tem uma questão que é legal, né? De legalizar legalmente é 16 anos, né? Essa terminologia não, de adolescente até 21, porque tem questões legais aí. Até pelo ECA, eu acho, né? Tem de regulamentação, que eu não sei falar tão bem, mas eu sei que tem muita coisa por aí. A questão de trabalho, de por idade e tal, porque existiam trabalhos abusivos. Na realidade, existiam muitas crianças que se formaram, aprenderam o ofício desde cedo, mas sem ser um trabalho abusivo. Respeitando, iam na escola um período, no outro período fazia... E para a criança, às vezes, aquilo quase que era uma brincadeira. Séria, mas uma brincadeira, no sentido do desenvolvimento. Conversava, brincava, era divertido e faziam coisas. Né? Eu penso que desenvolver habilidades é sempre saudável. Então, o que a gente tem que ver sempre é o ambiente que está inserido. Agora, do ponto de vista legal,
é que não dá para regulamentar um trabalho antes dos 16 anos de idade. Né? Agora, do ponto de vista de vida prática, vamos assim dizer, eu acho que tem muito a ganhar. Então, uma criança que está em casa, que os pais têm um ofício em casa e que ela pode colar, sei lá, uma tampinha um botão num determinado jogo, por exemplo. Aquilo, né, assim, não, pode ser lúdico até, ela pode gostar de estar ali com os pais, participando daquela atividade, como arrumar a cama, é uma coisa legal, lúdica, guardar os brinquedos, ajudar, né, dependendo da faixa etária, dá para lavar uma louça, dá para, né, varrer um chão, do jeito de criança. A grande questão, o que violenta? Aquilo que ultrapassa os limites próprios para cada faixa etária. Então, eu já ouvi de pessoas, assim, agora mais lá de trás, né? Talvez vocês tenham também ouvido, mas assim, que tinha, sei lá, 6 anos de idade e tinha que lavar a louça. Mas não era só lavar a louça, tinha que lavar a louça corretamente. Tudo tinha que ficar extremamente limpo e organizado. Isso é violência. Né? Por quê? Porque uma criança lava a louça como criança lava a louça. Lógico. Precisa da supervisão de adulto, precisa da orientação, né? Aí vira até uma brincadeira, aí fica lúdico. Né? Então vamos ajudar, vamos fazer um bolo junto? Isso. Nossa, eles adoram e participam, né? A gente pode ir usando as medidas e vai ensinando, isso é lúdico. Agora ter a obrigação de fazer, sem sujar, sem derrubar farinha, sem, né? Aí é judiar. Então, a grande questão do que traumatiza, o que traumatiza? É aquilo que violenta aquela faixa etária em que a criança está. Né? Em termos de maturidade, em termos de habilidade, aquilo que for exigido que não seja próprio, adequado para aquela faixa etária. A criança tem, assim, acho que a primeira obrigação nossa, quando eu digo são dos pais, é proteger a infância a todo custo. Porque é uma coisa que é sagrada, né? A criança tem que brincar. O trabalho da infância é brincar. É porque só se tem a infância uma vez na Exatamente. vida, né? Então, eu acho que tem que proteger a qualquer custo. A obrigação dos pais. Depois, eu acho que os acordos e os combinados, eles são muito bem-vindos na rotina da casa. Né? A criança, uma vez que ela participa das decisões dela, eu gosto de falar das micro decisões, né? Que se vai de calça ou vai de shorts, se vai pôr a blusa amarela ou a vermelha, deixar a criança optar, e se ela optar por uma roupa curta num dia frio, deixar, e ela sentir aquele frio e ela ver que aquilo tem a escolha dela, toda escolha tem uma consequência, e as atividades da casa, ela está inserida. A minha de 4 anos, ela que coloca a comida do gato, que ela gosta. Então ela, está na hora do gato comer? Está na hora do gato comer. Então ela pega o pote de ração e vai lá. E é o que ela dá conta e é capaz de fazer. Exatamente. Então assim, vamos jogar um jogo? Vamos jogar um jogo. Vamos jogar jogo da vida? Vamos. Tá, mas só depois que vocês terminarem de guardar. A gente só brinca de uma coisa nova depois que guardar todas essas bonecas jogadas. Vocês vão guardar e a gente joga? Vamos. É um prêmio, né? Acho que o combinado ele nunca é caro. Desde novo, desde criança, tudo que for combinado com a criança é saudável. Arrumar a cama, guardar, tirou o sapato no armário, tirou a roupa, não vai jogar no chão, guarda ou põe no cesto para lavar, ou guarda na gaveta. Acho que esse tipo de não sei se é por aí que você está falando, das questões de tarefas domésticas. A gente tem que fazer, acho que, uma distinção. Tem aquilo que é legal, claro, por lei, né, que é autorizado. Mas tem aquilo que também pode ser saudável mesmo. Sim. Né? Acho que é isso um pouco que o Dudu estava colocando. Existem vantagens, desde que aquilo desde que respeite, aquela atividade respeite os limites daquela criança. Né? Então, às vezes com 16 anos, que é legal trabalhar, esse trabalho pode ser até traumatizante, porque se exigir daquele adolescente algo que ainda não esteja pronto para executar. Só que quando a gente fala em leis, a lei não particulariza, ela generaliza, né? Então, eu acho que essa é uma questão delicada. Mas a questão de trabalhar, quando a gente fala isso, os antigos trabalhavam muito cedo,
Não é porque eles queriam, né? Sim. 100% das vezes é porque precisaram trabalhar. Olha, se eu falar, né, assim, minha sogra tem 97 anos, ela trabalhava na roça desde cedo. E eu vi ela contar o que ela fazia, mas você ouve contar também as diversões, porque iam os irmãos todos para a roça, todo mundo ia trabalhar no café, o pai valorizava, chegava em casa contente com o que tinha produzido. Era dura a vida, era difícil, mas também se divertiam, tinha uma amizade entre os irmãos, eram 11 irmãos, né? Então, se eu não, acho que eu estou pulando alguém, mas é uma família grande, assim, bem numerosa, né? Mas, enfim, então, vai muito do clima, da dinâmica, da maneira como essa família é conduzida. Agora, quando a gente entra no campo da lei, a lei não considera essas coisas. Então, considera aquelas crianças que iam trabalhar no carvão, né? E que era uma judiação, isso é insalubre. Então, isso judia, isso realmente é errado. Não é, não, totalmente, né, assim, fora de lugar. Então, é o trabalho abusivo que acabou tirando essa possibilidade de alguns trabalhos que não lesavam tanto assim. Mas acho que parte muito do precisar, né? A gente, quando falava disso antigamente, é do precisar, tinha que aumentar a renda da casa, tinha que ajudar, pagar a conta, enfim. E hoje, a criança, o adolescente começa, é quando ele pode tirar a carteira, né? Uma carteira profissional com 16 anos, daí sim. Agora, antes disso, ele pode aprender, ele pode jogar bola, né? Mas sabe o que eu acho interessante, né, assim, pensar sobre isso, para a gente ir fechando? É que aquele pai, pensando na minha sogra, o pai dela acreditava nos filhos. Acreditava que eles podiam, que era saudável, que todos tinham aquela função, e eles sabiam a função que eles tinham na família. E hoje em dia, acho que um risco grande é que os pais não acreditam tanto na força das crianças, como se eles fossem frágeis demais. E acho que a gente precisa olhar para as crianças e reconhecer que tem limites, a gente precisa protegê-los, mas precisa protegê-los de nós mesmos, inclusive, da nossa pena, dó deles. Eles não são indefesos, eles têm muitos recursos e eles aguentam a frustração. Assim como podem lutar e batalhar, se entristecer, se alegrar, conquistar e produzir muita coisa. Né? Eu acho que então, acreditar no ser humano, acreditar na criança, isso eu penso que é essencial. Né? Tem uma força que está ali, tem uma força de reação, uma força de vida que leva adiante, né? que ele se interessa, que o olhinho brilha diante das novidades, dos jogos e tal. E isso é importante da gente valorizar. Né? Essa força interna que tem e que é isso que leva para a vida e que nos ajuda, todos nós, a superar os limites que vão surgindo no caminho, porque surgem. Mais cedo, mais tarde, né? Vem. Então, acreditar nessa força, quando a gente acredita na força dos filhos, na força das crianças, eles também vão acreditar nisso. Né? A nossa fé neles nos leva com que eles tenham fé neles próprios também. Né? E levem isso vida fora, né? Claro. E levem isso vida fora. Passa confiança para eles, né? Você tô aqui. Pode ir. Eu acredito em você. Pode ir que dá certo, que se tá tudo. E se não der, eu tô aqui. Isso. Acho que é por aí mesmo. Muito bem, mais finalizamos. Eu acho que é por aí. Mais alguma consideração? Sem palavras. Acho que temos muito que aprender ainda e para mim o Paiscast de hoje contou com a presença ilustre de Maria Angélica Xavier Fasolin, que psicóloga, orientadora de pais, está nos ensinando muitas coisas aqui. Eu, por exemplo, Brunão, eu aprendi muito hoje. Com certeza, com certeza. Sempre muito bom trocar experiências, trocar o que você ouve lá no consultório e trazer para a gente e nós levarmos um pouquinho da nossa vivência, das nossas queixas e das nossas vivências para olhar um pouco pelo prisma técnico, né? Psicológico e não só no instinto, não só como pai e mãe. Maria Angélica, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter vindo bater um papo com a gente. Obrigada pelo convite também.
Não esqueçam, se gostou, deixa o like, compartilhem, manda para quem você acredita que vai aproveitar esse conteúdo, comenta aqui e não esquece de ativar o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você ser notificado. Aqui, produção, aqui, é isso aí. Muito obrigado a todos, até a próxima. Até a próxima, valeu!